Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é o pastor Gilmar da Silva. Ele que é pastor e líder da regional da Igreja Internacional da Graça de Deus da região de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Pastor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios contar um pouco sobre a tua história, o seu ministério. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Sinara, é uma honra estar aqui em Pato Branco novamente, né? Receber esse convite aí seu, especial. Estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, né? Vamos lá, tomara que você não me cutuque muito aí, né? Não. Então, nós gostaríamos de saber um pouco sobre a tua história, como que começou teu ministério, como que você descobriu, assim, que você era um homem que levava a palavra de Deus, que trazia fé, assim, para as pessoas. Como que começou essa tua história? Conte-nos. Então, Sinara, eu sempre brinco com as pessoas, né, que a minha história daria um filme, um longa-metragem e 3 livros, né? Que é bem interessante a maneira que eu encontrei Deus na minha vida, porque foi um momento difícil, foi um momento onde eu tinha tentado suicídio. Eu passei por uns momentos difíceis na vida e aí foi onde eu tentei tirar a minha vida, né? Com quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que na faixa de uns 28, 25 anos, de 25 a 26 anos de idade, né? Então, ali eu tinha recém-chegado da Europa, eu tinha morado fora do país, e aí uns problemas que houve na minha vida, e aí eu perdi tudo, né, que eu conquistei lá fora, com drogas, com prostituição. A vida errada, onde muitas das pessoas acham que é uma vida, né? Você que está aí me assistindo agora, que talvez vai até para esse lado aí da prostituição, para o lado da droga, para o lado da farra, que aparentemente isso parece legal, é o início de uma queda para o abismo, né? E foi o que aconteceu comigo. Uma vida mundana. Uma vida totalmente assim, ilusória, né? Porque quando você tem dinheiro, quando você está bancando, porque eu bancava todo mundo na cocaína, eu bancava todo mundo na farra, então aí você tem os tais amigos. Mas então, como eu fiquei muito nessa vibe, eu abandonei meus negócios, então a vida era só uma vida noturna. Hedonista, né? Exatamente, aí comecei a perder tudo, né? Até um dia que o meu gerente me ligou e falou, cara, tá acontecendo com você, você tá ficando pobre. Mas você era um homem de negócios, sim, assim, ganhava bem financeiramente. eu tinha uma empresa, né? Eu tinha uma empresa e aí eu trabalhava esporadicamente, porque eu queria estar na bagunça, né? E achando que o dinheiro nunca acabaria, né? E aí foi onde eu comecei a estourar limite de cartão de crédito na noite. Isso eu estou falando de 2004, né? Então, eu chegava a gastar por noite 5, 6 mil reais. Naquela época era muito dinheiro, não é? E aí foi onde eu vim à falência. Vim à falência, perdi tudo. Aí tive que vender carro, vender todas as minhas coisas para poder pagar banco. Aí cheguei na casa dos meus pais, isso eu morava no interior de São Paulo, em Matão. E aí eu vim embora para casa dos meus pais no norte do Paraná, em Londrina. Conheço. Então, aí eu fui lá para casa dos meus pais, com uma mão na frente e outra atrás. E eu tinha uma arma, que eu andava armado. E nessa primeira noite que eu cheguei na casa dos meus pais, eu falei, eu vou dar fim nisso tudo. Algo falava comigo assim, cara, você é um tropeço agora na vida dos seus pais, você perdeu tudo, não tem mais jeito, então o negócio é finalizar. Aí eu sabia que meus pais iam sair à noite, esperei eles saírem. Já tinha arquitetado tudo. Esperei eles saírem, aí quando eles saíram eu falei para minha mãe assim, a senhora vai demorar? E ela falou, acho que vou demorar um tempinho, porque eu queria saber o tempo, né? Que eles iam falar, então tranquilo. Ela falou, você quer ir junto? Eu falei, não, eu vou ficar em casa, vou tomar um banho, vou ficar por aqui. Nossa. Mas aí eu já fui, peguei a arma, quando eles saíram, carreguei. Aí eu fui pro quarto e ali eu cheguei a puxar o gatilho. Sério? Eu coloquei na boca e cheguei a puxar o gatilho. Ai.
Só que aí quando tem o propósito de Deus, né, na vida da gente, aquilo que Deus ali ele coloca, que Deus ele arquiteta para a tua vida, não tem como, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o projétil ali ele não chegou a disparar, a arma fez um barulho como se fosse um barulho de pólvora somente, mas o projétil ele falhou, ele não disparou. Nossa. E ali nesse momento eu fui tomado por uma força, parecia que tinha algo que pegou na minha mão e balançava a minha mão até a arma cair da minha mão. Aí nisso eu sentei no quarto, e no meu quarto tinha uma televisãozinha, e eu sentei. No que eu sentei, eu bati a mão no controle da TV. E nessa hora que eu bati a mão no controle da TV, me liga a televisão. Quem estava lá? Soares. Romildo Ribeiro Soares, né? Aí, né, para quem não conhece, muitas pessoas perguntam por que RR, né? Romildo Ribeiro Soares, né? E estava lá o nosso querido missionário, eu lembro como se fosse hoje, ele usava um terninho azul, um azulzinho que ele tinha. Eu até conto essa história para ele. A primeira vez que eu contei essa história para ele chorou muito, Nossa. Ele ficou muito emocionado. Né? E aí ele estava falando, pregando, e incrível, ele estava com o dedo assim, apontado para a TV, para a câmera, e falava assim, ó, você aí que está querendo dar cabo da sua vida, você que acha que não tem mais solução, Deus tem um projeto para você. Ele falou assim, Deus é o Deus que muda história, escreve uma nova história. Ele falava assim, não dê ouvidos a essas vozes. E era exatamente o que ficava na minha cabeça. Aquelas vozes, você é imprestável, você não vai ser mais ninguém na vida. Só para incomodar. Isso, então tira a sua vida. Né? Foi mais ou menos isso. E eu fiquei ali, né, impactado com aquilo. E aí ele falou assim, eu desafio você hoje a entregar a tua vida para Jesus. E você vai ter uma nova vida, você vai ter condições de escrever uma nova história. Aí ele falou assim, procura hoje uma das nossas igrejas na tua cidade. Ele colocou lá o GCzinho, né? Colocou ali os endereços. E foi engraçado que aí eu automaticamente levantei ali do quarto e saí para a rua, sem lenço, sem documento. Saí. E eu sei que eu andei alguns quarteirões e escutei uma voz, moço. Aí eu olhei assim, uma menina, lembro até o nome dela hoje, Maria Fernanda, 12 anos de idade. Ela falou assim, você sabia que Deus tem uma história nova para você? Eu falei, caramba, cara, todo mundo agora com essa história nova, né? E eu falei, Ela falou, quero convidar você para participar de um culto, da inauguração da nossa igreja aqui no bairro. E ela pegou e entregou o panfleto. No que ela entregou o panfletinho, quem estava na foto? Missionário. Eu olhei e falei, nossa, homem da TV. E ela falou assim, eu falei, onde que é essa igreja? E ela falou, você está em frente a ela. Aí quando eu olhei assim, foi até engraçado, os pastores ainda arrumando, dando os toques finais para a inauguração da igreja. E aí quando eu olhei assim, 300 metros da minha casa, a igreja estava sendo inaugurada. Aí eu falei, não, eu vou vir então hoje à noite. E isso foi o início de junho de 2005 já. E aí eu fui no culto aquela noite. Eu tinha hérnia de disco. Eu não podia ficar nem muito tempo sentado e nem muito tempo em pé, que doía muito. E naquela noite eu fui para a igreja, era o pastor Dinaldo, e naquela noite eu fui curado da minha hérnia de disco. Aquela sensação, aquele desejo de morte foi arrancado da minha vida, e dali em diante eu nunca mais deixei Jesus. Nossa, que linda, que história linda. E ali eu comecei a andar com Cristo, sabe? Comecei a viver o Evangelho, Eu lembro da minha oração que o pastor pregava, e eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não acredito muito no Senhor, mas se você é tudo isso mesmo que esse pastor está falando, aí é até engraçado, a ironia vinha, né? Eu falei assim para Deus, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei, eu vou te dar uma oportunidade para você me provar que você é bom, né? Eu falei, mas hoje a gente, sem o entendimento, né?
E naquela noite Deus falou, então Selma, é isso que você quer, eu vou te dar. E eu fui tomado por uma paz, fui tomado por uma alegria, e dali nunca mais saí, e comecei a frequentar assiduamente ali a igreja, vivendo o evangelho, e eu falo que foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, foi entregar a minha vida para Jesus. Mas assim, isso eu estou fazendo um mega, hiper, master resumo de tudo isso, porque antes de tudo isso eu me envolvi com tráfico, me envolvi com muita coisa, me envolvi com pessoas de barra pesada, então quem é do crime sabe disso, já passou na vida do crime, você só pode sair do meio da facção, do meio do crime, ou morto, ou se você se converter realmente. Então, por algum tempo, eles ficaram me vigiando se realmente... Não era fogo de palha. Não era fogo de palha, se eu estava realmente na igreja, se realmente eu estava num caminho. Aí o chefe da facção veio falar comigo, um dia a gente se encontrou e ele falou, olha, os meninos falaram que realmente você está na igreja, então a partir de hoje você está liberado. Porque não é fácil eles te largarem assim, né? Então assim é aquilo que eu falo, Deus transforma. Então até falo para você que está nos assistindo, você que talvez está aí achando que tudo está perdido, achando que não tem mais solução, Deus é transformador. Deus é transformador. Até você que diz que não acredita, você que se diz ateu, você que se diz totalmente descrente, assim como eu fui desafiado, eu desafio você. Desafio você um dia a falar, Deus, estou aqui. Deus não é intruso. Se você permitir, como diz a palavra, eu estou à porta e bato. Se você permitir, ele vai entrar e vai tirar você dessa angústia, dessa depressão. Talvez estou falando com alguém aqui agora que não dorme, tem que tomar remédio para dormir, anda com ansiedade, esse corpo tremendo, essa palpitação no coração. Deus transforma, como transformou a minha vida. E ele foi trabalhando em tudo. Aí me deu uma esposa maravilhosa, que é a história da minha esposa também, dá um livro e mais 2 filmes, que é... Você conhecer ela, ela tem que vir aqui uma hora te dar uma entrevista. Está convidada para vir. E ela vai... É muito bonita a história dela também, a forma que Deus nos uniu, a forma que Deus trabalhou para a gente se encontrar, E eu nunca almejei, como você falou, no início da pergunta, como foi isso, como foi pastor. Nunca, mesmo estando dentro da igreja, eu nunca almejei ser pastor. Eu não tinha o desejo de ser pastor. Eu só queria estar ali na igreja, ser um bom membro. Eu tinha na minha mente de recuperar o que eu tinha perdido como empresário na época e ser um coluna da casa de Deus. Mas Deus começou a falar ao meu coração. Teu lugar é ali, teu lugar é ali. E me mostrava o altar. Teu lugar é ali, teu lugar é ali. E eu não. E eu relutei praticamente aí um ano e meio. Aí eu fui embora de Londrina, fui trabalhar em Pirapozinho, já ouviu falar? Não. Pirapozinho. Isso que eu morei ali, Eu morei no Noroeste, em Umuarama. Frequentava por ali, mas esse não é. Pirapozinho é interior de São Paulo. Ai, perdão, eu estava ainda no norte do do Paraná. Pirapozinho ele fica... acho que não dá 30 quilômetros de Presidente Prudente. E foi lá que eu encontrei a minha gigante, minha esposa Juliana, do seu 1,5 m. E foi lá que a gente se encontrou, foi lá que a gente se conheceu. E eu continuei frequentando a igreja lá em Pirapozinho. E o pastor de lá que me falava, Gilmar, você tem um chamado. E eu falava, pastor, eu não me vejo assim. Não, você tem um chamado. E aí ficava falando para mim, até quando você vai fugir do chamado de Deus? E eu estava trabalhando, ganhando bem. Minha esposa, depois a gente se conheceu, a gente noivou, aquela coisa toda. E ela também estava trabalhando, ganhando bem. E eu falava para ele, pastor, deixa eu só ficar como membro, eu vou ajudar aqui a igreja. Ele falou, não, a tua questão é outra. Aí foi onde eu falei, então tá, se Deus realmente me quer como pastor, como pregador, ele vai ter que me dar uma palavra para mim
E aí eu tava querendo... Você vai desafiando, Desafiando, né? é. Você vai desafiando. Aí eu falei assim, tipo assim, né? Na minha ideia, eu vou encurralar Deus, né? Eu falei assim, então tá. Então se Deus quer que eu seja pastor, Ele tem que me dar uma palavra. E essa mesma palavra, sem eu conversar com a minha esposa, tem que dar para ela também. Mas ela já era uma pessoa convertida antes de você conhecer ela? A minha esposa era um ratinho de laboratório, que a gente fala. Estava começando ainda, ou nem? Não, minha esposa, ela era zero. A minha esposa, também era viciada em cocaína, ela bebia. Quando eu encontrei ela estava nesse estado. E você já convertido? Já convertido, né? Assim, eu gosto bem de frisar isso, o que acontece, né? Eu não indico a forma, porque às vezes a pessoa fala assim, então uma pessoa está dentro da igreja, ela pode namorar alguém que é mundano. Eu não namorei ela mundana. Eu estava num processo e eu pedia para Deus uma pessoa. E Deus me mostrou ela, porque o lugar que eu trabalhava era de frente com o lugar que ela trabalhava. Mas aí o pessoal falava, o meu primo, né, que trabalha com ele, falou assim, eu falei, cara, essa guria, eu falei, cara, essa menina aí é vida torta e tal, não sei o que, aquela coisa. Ele falou, Deus, então não, né? Então não é? Não é. E Deus falou, não, é ela. Eu falei, não. Ele falou, é ela. Você não pediu uma esposa que esteja ao seu lado, você não pediu uma esposa que seja de Deus, você não pediu uma esposa que seja teu braço forte. Eu falei, então, mas não tem nada a ver isso aí. Ele falou, você vai criar isso nela. E eu vou te usar para você fazer dela a esposa que você quer. Eu tenho uma obra para os dois. E aí depois teve toda a conversão. Aí teve, sua família. Aí teve a palavra, né, que eu falei, que eu tinha desafiado a Deus, né, acho que eu não terminei no bloco anterior. Por gentil. E aí Deus deu a palavra, né, que Ele falou, a partir de hoje farei de vós pescadores de almas. E aí minha esposa chegou do trabalho e falou para mim, nossa, eu estava lá no trabalho e Deus me deu uma palavra. Qual que é a palavra? Deus fará de vós pescadores de alma. Aí fechou, né? Aí eu entreguei por completo a minha vida mais do que nunca para Jesus e foi onde eu iniciei. Pastor, desculpa interromper, mas você busca essas palavras por jejum, oração, como que você faz? Assim, como que você busca a Deus? Então, eu tenho assim, eu tenho uma maneira muito louca de falar com Deus, sabe? Própria, né? Eu tenho eu trato Deus como meu melhor amigo. Então, minha maneira de orar, às vezes as pessoas falam que para falar com Deus, às vezes você tem que talvez fazer algo tão extraordinário. Não, às vezes eu estou em casa, né, às vezes as pessoas acham que eu sou até meio maluco. No trânsito, eu falo, Deus, entra aí, põe o cinto. Entendeu? Vamos dar uma volta, vamos trocar ideia. E assim, como eu estou conversando com você aqui agora, é assim que eu faço com Deus. Porque Deus, Ele é amor, sabe? E eu falo assim que Deus é o meu parceiro. É o parça mesmo, sabe? Então, quando eu preciso falar com Deus, não importa onde eu estou. Às vezes eu vou tomar um café, vou tomar café com Deus. E você busca por meio de situações, pessoas que falam, busca na Bíblia as respostas? Sim, as respostas sempre por intermédio da palavra, né? Não podemos fugir do Evangelho, não podemos fugir da palavra de Deus. Sempre quando eu preciso de uma resposta, né, eu vou e falo com Deus. Deus, a situação é essa, né? Se é uma afronta, um problema que você está passando, eu chego e falo, Deus... eu estou falando da maneira que eu falo. Às vezes as pessoas podem até me interpretar mal, mas aí cada um é cada um, né? Eu não julgo da maneira que as pessoas falem com o seu Deus, então não julgue a minha maneira da maneira de eu falar com o meu Deus. Então eu falo com ele no meu linguajar. Falo, Deus, o BO é esse, o bicho está pegando nesse lado e o Senhor tem que me dar uma palavra aí. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção, porque a tua palavra diz que aquele que te busca de nada tem falta. Então eu estou precisando aqui de um refrigério, eu estou precisando aqui de uma orientação. Ou um exemplo, né? Às vezes você vem me procurar, me expor um caso seu, eu não vou falar nada de mim mesmo. Porque nunca devemos falar nada de nós mesmos. Você nunca deve orientar uma pessoa. Por isso que eu sempre digo isso nos meus cultos. Eu separo, quando eu falo, isso aqui é Deus falando, isso aqui agora é o pastor Gilmar falando.
Você retém o que é bom, o que não for bom, você amassa e joga fora. E como que você identifica, assim, quando é uma coisa que é Deus falando e o pastor Gilmar? Você consegue perceber quando você está no particular, Consigo. assim? É muito fácil, porque quando que é Deus que está falando? É quando você determina a palavra. Você não foge. Um exemplo, eu vou falar para você de perdão. Então eu vou chegar para você, não, viu, senhora, você tem que perdoar porque eu passei por uma situação assim e eu perdoei. Não, vou chegar para você, olha, a Bíblia diz que Deus, Ele é amor e que Deus já perdoou os nossos erros, as nossas falhas. E Deus diz na sua palavra que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos e até mesmo os nossos inimigos. E da mesma forma que Ele nos perdoou, nós temos que perdoar o outro também. Porque se eu não perdoar você, então no dia do juízo final, Deus também não me perdoará. Porque eu tenho que viver o Evangelho. Então eu estou te falando baseado em cima da palavra. Então isso é algo de Deus. Agora, se eu falar, olha, se eu fosse você, aí você já tem que levantar bem as duas orelhinhas, vou ver o que esse maluco vai falar aí, entendeu? Aí você vai ver, vou falar algo de mim. Então, algo de mim pode funcionar comigo, mas não pode funcionar com você. Agora, a Bíblia não. A Bíblia funciona em tudo, com todos e em qualquer situação. Ela não falha. A própria palavra de Deus diz, a palavra de Deus, ela é provada. Então, ela tem aprovação. Entendeu? Agora, a minha palavra, algo meu, ela pode ser... Ela não pode passar na qualidade do Inmetro do céu. Ela pode falhar, porque está vindo algo do homem, e o homem é falho. Mas Deus não falha, a palavra não falha. Então, eu tenho esse entendimento. Até você que está me assistindo agora, não precisa buscar algo tão metódico, você quer falar com Deus, fecha a porta do teu quarto. Assim como você conversa com o teu melhor amigo, conversa com Deus. Apresente, a Bíblia fala, apresente a mim as suas causas. Apresente. Situação que você está vivendo, o momento difícil que você está vivendo da sua vida, e pede para Ele uma palavra. Não é? E essa palavra é incrível que Deus ele fala no seu coração. Né? Eu costumo funcionar assim comigo, tá? Não estou falando que isso é uma regra. Eu oro a Deus, enquanto eu estou falando com Ele ali, mentalizando, Ele coloca na minha mente o livro, o capítulo e o versículo que eu tenho que ver ali. Mas isso também é da intimidade que você tem, que é o que a gente tem que criar também, né? Mas é igual aqui, eu estou te conhecendo agora. Eu não sei nada de você e você não sabe nada de mim. Você está conhecendo um pouco de mim agora do que eu estou te contando. Sim. Mas eu posso acabar essa entrevista e ir embora e a única coisa que eu vou saber de você é o quê? Ah, ela estava de casaco vermelho, ela tem um cabelo assim, o nome dela é esse. Mas para mim te conhecer mais a fundo, a gente vai ter que passar mais tempo junto. Sim. Então aí que está. As pessoas, elas querem Deus na vida delas, elas querem que Deus cura, elas querem que Deus liberta, elas querem que Deus restaura, elas querem que Deus abra a porta para um emprego, elas querem que Deus arrume um casamento, elas querem tudo de Deus. Tá, certo, e Deus ele pode proporcionar tudo isso. Mas a pergunta é, e você? Você quer estar com Deus? Porque ou você acha que Deus é 0800 ou Shopee, que você tem a necessidade de alguma coisa e você... Não. Diz que peça, né? Entendeu? Então, você tem que ter essa intimidade. Então, quanto mais íntimo de Deus, né, mais você tem entendimento, conhecimento e mais você vai adquirir as coisas de Deus. E para ter essa intimidade é igual ao casamento. Né? Você tem que conviver. Então, você tem que... Aí você me pergunta, pastor, mas... Como que é conviver com Deus? Como que eu convivo com Deus? É conviver com a palavra. O que é conviver com a palavra? Viver com a Bíblia debaixo do braço? Não. Você não precisa ser nenhum teólogo para você ter uma convivência com a palavra de Deus. É você, pouco a poucos. É você diariamente. Você coloca a Bíblia na cabeceira da tua cama e você faz a tua oração e você fala, eu vou me alimentar aqui um pouquinho da palavra. Antes de dormir, Antes de dormir, no acordar. Entendeu? Eu acho muito engraçado as pessoas hoje em dia, eu acho que não acontece aqui em Pato Branco, acho que acontece só lá em Campo Largo, né? As pessoas, elas acordam aos 45 do segundo tempo.
Então, Aqui em Pato Branco não. Não, pessoal, tudo tranquilo, né? Então, assim, se a pessoa tem um ponto de ônibus a 300 metros da casa dela e ela sabe que esse ônibus leva 20 minutos até o trabalho dela, então ela vai tentar dormir o máximo que ela consegue. Ela já vai, né, fazendo ali todo o cronograma dela. Se eu dormir até tal hora, eu levo tantos minutos para chegar no ponto de ônibus e do ponto de ônibus até meu trabalho, tá tudo tranquilo. Aí ela faz isso, ela acorda aquela loucura dela, cata ali o café, vai dando só aquela engolida e corre para o trabalho. Aí o dia dela tem lá o seu tormento, tem lá os seus percalços, aí ela vai querer questionar Deus. Deus, por quê? E não sei o quê e tal. Aí a pessoa foge do primeiro mandamento. Que qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como que você quer que Deus cuide de você se você não dá nem um bom dia para Ele? Eu acho que você deveria acordar um pouquinho mais cedo, convidar Ele para tomar um café, fazer sua oração. Deus, estou apresentando o meu dia. A Tua palavra diz que nenhuma arma forjada prosperará. A Tua palavra diz que é 1.000 à minha direita, 10 mil à minha esquerda, eu não sou atingido. Deus, então me guarda nesse dia de hoje. Se tem algo tramado contra mim nesse dia, me livra, acampa os Teus anjos ao redor da minha vida. Aquela intimidade, aquela ideia legal com Deus, você faz ali aquela oração, apresenta a tua vida, apresenta o teu dia, pede uma palavra. Que é incrível que pareça, Deus vai te dar uma palavra e quando vira setas contra você durante o dia a dia, você tem uma palavra que você está firmada nela, que é a rocha. Então não estou dizendo que o teu dia talvez vai ser aquele dia, né, que não aconteceu nenhum mal. Não, talvez vai ser o dia mais terrível seu. Vai ser o dia que você vai ser mais atacado, vai ser o dia que o patrão vai te pegar no pé, você vai, sei lá, vai passar situações no trânsito, ou você vai estar no ônibus, vai te dar uma dor de barriga, não sei. Mas só que eu sei de uma coisa, se você entregou esse dia na mão do Senhor, Ele dá o escape para tudo. Tudo Ele vai te dar o escape, tudo Ele vai te dar orientação, você vai saber como lidar com as situações e você vai terminar o teu dia vitorioso. Porque aí está um detalhe. O que as pessoas mais querem na vida? Vencer. Ser vitoriosos. Eu atendo muitas pessoas. O que você quer na vida? Pastor, ora aí para que Deus me abençoe, porque eu quero ser um vencedor, eu quero vencer na vida. Show! Mas como que é conhecido os grandes vencedores? Quando eles têm os seus grandes adversários. Você não vai ali dar um crédito, né? Brincar aqui um pouco com o pessoal, não fiquem bravos com o pastor, mas se quiser brincar. Porque aí você vai lá, tá jogando lá o futebol lá, pegar no pé do pastor Jefferson, do nosso querido, tá jogando Palmeiras e Corinthians. Ainda bem que não falou do meu. Aí você vai falar, Fiquei esperando. O Palmeiras ganhou lá do Corinthians. Fala, mas bater em gato morto é fácil, né? Aquela coisa. Agora você pega, o Palmeiras ganhou do Real Madrid. Pensei que ia falar do Grêmio. Do Grêmio, né? Aí você fala assim, puxa, o que vai dar mais ênfase? O Palmeiras ganhar do Corinthians, os corintianos não fiquem bravos comigo, né? O Palmeiras ganhar do Corinthians, né? Ou o Palmeiras ganhar do Real Madrid? Que vai dar, porque é o tamanho do teu adversário. Vou dar um outro exemplo bíblico. Todo mundo quer ser igual a Davi, mas você tá ali realmente disposto a derrotar os gigantes que ele derrotou? Né? Davi foi conhecido como homem grande, homem de Deus, porque ele teve um grande desafio. A vida do Davi foram grandes desafios. E hoje as pessoas estão muito Nutelinha demais. Tudo muito mimimizinho, não me toque, não me rele. Eu sempre falava, vai procurar um lote para carpinar alguma coisa, né? Hoje você não pode nem olhar diferente para uma pessoa, a pessoa já se sente inferior, se sente todo mimizento. Amigo, então pede para morrer. Fala, Deus, me leva daqui porque eu não estou capacitado a viver num padrão de vida, né? Que venham os desafios, né? Que venham os maiores desafios que vierem. Por quê? Porque o meu Deus, ele é maior que qualquer desafio, o meu Deus, ele é maior que qualquer força adversária. Como diz a palavra de Deus, é Deus que me vinga. Então, eu não esquento a cabeça. Eu acordo de manhã, falo com o meu Deus, apresento a minha vida para Ele e falo, Deus, me vinga.
Porque nenhum adversário, nenhuma situação é maior que o Senhor que está na minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E anteriormente ele falou sobre esse problema hoje que as pessoas têm em não se aceitarem, né, pastor? Você acredita que um pouco as redes sociais têm interferência nisso? Porque hoje existe um mundo um pouco artificial, né? Nessa questão de beleza, né? Filtros de Instagram, as pessoas se apresentam nas redes sociais, todo mundo quer estar belo, né? Até essa vaidade masculina, né? Porque a pessoa quer se apresentar melhor, né? Sim. Então, todo mundo na hora de se apresentar como realmente não é aquilo que se apresenta nas redes sociais, porque também a gente é cheio de defeitos, né? Normal, né? Então, você acha que isso interfere nessa ansiedade, nessa depressão, nessa falta de aceitação? O que você pensa sobre isso? Olha, bem interessante, tá? Isso aí que você acabou de mencionar agora, a questão das redes sociais. Porque as redes sociais, hoje em dia, eu falo que 90% dela é mentira. Eu falo porque eu atendo muitas pessoas. E tem um fato engraçado. Esse tempo atrás tinha uma família, aí você via lá o casal postando foto juntos, porque aquela ninguém coisa. É triste nas redes sociais, né? Todo mundo é... Vida perfeita. Perfeito. E é engraçado, um dia eu fui atender essa pessoa e ela falou, meu casamento é destruído, minha família é uma droga. Aí eu falei, mas engraçado, você vende algo na internet, nas redes sociais. Falei, aquilo lá, pastor, é tudo fachada. Então você vê que muitas pessoas, às vezes, elas colocam ali, é até engraçado, né? A pessoa está ali, tirando uma fotinha, dando risada, aí ela vai lançar, ela já muda o semblante. É muito artificial hoje em dia. E eu falo assim, as redes sociais, ela é muito perigosa. Ela tem os seus lados benéficos, mas se a pessoa não souber lidar com ela é algo muito perigoso. Um exemplo de hoje em dia eu vejo, os nossos jovens, um exemplo. Se você pegar 2 jovens, colocar numa sala, sei lá, 5x5, tirar os celulares dele, quando vocês voltam lá, acho que eles se mataram ou se suicidaram, estão batendo a cabeça na parede, porque eles não têm assunto. E se tiverem com o celular, um manda o WhatsApp pro outro. Pro outro na frente. Né? Então eu vejo isso que é triste isso. Né? Eu sou de uma geração, numa época que deu para perceber que eu falo muito, né? Então, a gente era aquele espiar, tocar a campainha da casa, sair correndo, tirar a pedra na caixa de abelha, tomar ferroada de abelha, né? Jogar bola na rua. Hoje você vê até a piazada, hoje em dia, que foi até engraçado, hoje o filtro, hoje você tem que colocar filtro, hoje a pessoa ali, piazada tá tudo transparente, que nem um sol pega, e se sai no sol, dá insolação, que não tem capacidade de suportar o sol, que ficou tudo piazada de prédio, só em celular, quando é celular é videogame, e é triste, porque nós estamos criando uma geração até assim, para a vida, eu digo até uma geração despreparada. É uma realidade virtual, né? Você pega um piá, eu falo porque esse dia aconteceu um fato lá na igreja, foi muito engraçado. Um jovem lá, com seus plenos 20 anos de idade, o cara não soube trocar um chuveiro. Com 20 anos de idade, saber trocar um chuveiro é preocupante. Eu não sei, tem que me preocupar. Aí não é tanto uma vibe de uma mulher, né? Mas sei fazer bastante coisa. Vamos dar um desconto, né? Mas você vê, não sabe trocar um chuveiro. Aí teve até um engraçado, um pai de um amigo meu, falou desesperado, que o filho dele, com 23 anos, foi pedir para ele trocar o chuveiro. O piá tá lá, grudou o chuveiro, não desconectou os fios e tá lá girando o chuveiro com fio e tudo. Cara, que pleno para dar um curto, para ele tomar um choque ali. Então você vê aí, mas, você vai falar de PlayStation, sabe? Você vai falar de Instagram, expert no Instagram. Mas vai mandar um piá desse, carpinar um lote, ou sei lá o quê, fazer alguma coisa, despreparado. Devido a essa vida, né, muito você vê hoje muitos relacionamentos, às vezes até bobos, né? Não tem algo sólido, porque hoje o piá não sabe chegar numa menina, Sim. Né?
Não, e eles se encontram, vão no cinema, tudo virtualmente e nunca se viram ao vivo. Não sabe conversar. Eu falo para minha esposa, a minha esposa ela olha assim para mim, ela fala, amor, acho que eu peguei a rapa do tacho, né, dos homens, né, porque hoje em dia você vai ver, eu lido com muitos jovens, eles chegam para mim, pastor, acho que eu estou gostando da menina ali, e eu mando uma mensagem para ele, que manda mensagem, velho? Chega na guria, conversa, vai ele tomar um... Então não sabem nada, né? O senhor está generalizando. Não, 90%, entendeu? E é aquilo, redes sociais, é aquilo que você falou, é um filtro, hoje tudo é os tal dos TikTok, o pessoal fica lá que nem uns esquisitos dançando na frente do celular, né? E onde que, como você falou, se você não fizer isso, eu atendo muitos jovens com depressão e ansiedade. E qual que é a vibe? Eu não sou aceito pela sociedade. Se eu não fizer isso, se eu não me incluir nesse mundo, se eu não for perfeito, esteticamente, nessa coisa, a foto bonita, a pessoa bonita, o perfil bonito, se eu não tiver tantos seguidores, se eu não tiver tanta isso, tanta aquilo, eu não me enquadro à sociedade. Uhum. Tantos likes, né? A busca incessante por likes, coisas, né? Então elas já têm ali como não se enquadrar na sociedade e é uma vida vazia. Aí você vê hoje, você pega lá jovens que ficam ali até 3, 4, 5 da manhã em celular, sem contar que estão prejudicando sua visão, vai ter um déficit de desatenção muito grande, vai prejudicar o seu cérebro, prejudica muito a luz do celular. Isso podem pesquisar, não estou falando bobeira, pode conversar com qualquer neuro, né? A luz do celular, ela prejudica e muito a visão, ela causa dependência, ela prejudica, ela dá insônia. Você vê que tem muito jovem que não dorme, já tem problemas de insônia, devido ao quê? Celular. Vamos longe, crianças. Hoje tem criança que já chega com o dedinho já está assim, né? Já está ali ninja. Aí você vê a criança aqui, ó. Aí você põe o celularzão aqui, ó. Né? Pai, se você ama seus filhos, não dê celular para seus filhos. Entendeu? Não faça. Vai fazer essa criança andar no mato, pisar no cocô de vaca, sentir a terra, viver. Você vê criança aqui, cara, aqui. Que às vezes a mãe chega cansada em casa e tem tudo para fazer, vai lá e entrega um celular, porque assim, por exemplo, eu preciso, né, tipo, tô cansada, não sei o que, eu vou dar o celular pro meu filho para... Também é uma covardia. Mas então, eu vejo assim, tem muitas formas de vocês... por que a criança ela vai no celular? Porque ele foi a válvula de escape dela. Mas porque é dos estímulos, exatamente, né? Se você dá um outro... Estímulo. Eu vi um vídeo, você tocou nesse assunto, foi bem interessante. A criança, acho que ela deveria ter ali, acho que uns 2 aninhos. Aí a mãe colocou vários brinquedinhos para elas, aqueles quebra-cabeça, bola, aquela coisa toda. E então a criança, ela estava brincando, interagindo, e ela chamava ela, né, falava o nomezinho dela, ela olhava para a mãe, aquela coisa e tal. Aí ela pegou e falou assim, agora olhem só. Aí ela pegou e deu o celular para a criança. Ela catou o celular, a mãe chamava, fulano, fulano, fulano. Ele não olhava para a mãe. Ele ficou ali, hipnotizou. Entendeu? Ela já deixou de interagir. Então eu vejo isso, eu acho maldade. Tá? Isso é algo meu, ninguém é obrigado porque é tudo um estudo que tem por trás para fazer isso, mas né? eu acho maldade dar celular para criança. Você está tirando a criança do foco do mundo, e sem contar os perigos que hoje tem nas redes sociais, pedofilia, muita coisa que leva a caminhos errados. E aí, voltando à situação de não dar aceitação, então você vê isso, as pessoas hoje elas querem passar uma aparência que não é ela, mas é uma aparência que ela fala, é a aparência que a sociedade aceita. Né? E aí, quando você vai para a vida real, e você vê que a vida real não é uma rede social, aí entra a depressão.
entra a ansiedade. Aí você vê transtornos bipolares, aí você vê, porque aí já não é aquele mundinho, né? Não é aquele mundinho virtual. A realidade da vida é outra e a vida bate. Eu estava até dando risada aqui, porque daí a pessoa vai lá no Instagram, faz o filtro, né? O nariz é mais fino, o queixo é mais quadrado, daí vai na harmonização facial, né? Daí começa, né? Aí vai porque a indústria fatura Aí muito, você vai ter né? aí você vai ter um encontro real com a pessoa, mas não é você, né? Ou senão vai lá e muda todo o rosto, daí depois nasce a criança, não parece com ninguém, né? Com Nem nada com o pai, e com ninguém. nem com o pai, nem com a mãe. Foi muito engraçado esse tempo atrás, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, aí era a foto de uma moça. E ela falou assim, pastor e tal, eu queria marcar um atendimento com o senhor na igreja, assim, assim. E eu falei, não, tudo bem, ok, eu posso tal dia, tal horário, marquei o atendimento com ela. E eu vi ali a foto dela, né, para me guardar a fisionomia da pessoa. Aí daqui a pouco chegou o dia do atendimento, aí o meu auxiliar falou, ó, tem uma moça aí que marcou atendimento com o senhor e tal. Eu falei, tá bom, vou lá atender ela. Aí eu desci. Aí tinha umas pessoas ali, eu fiquei procurando a moça, né? Falei, mas cadê a abençoada? E vai, olha daqui, olha dali, aí o pastor, tá aqui. Eu falei, você que marcou atendimento? Ela falou, é. Aí eu falei, mas você não é a pessoa da foto. Nada, Fê. Sabe, então a pessoa, aí ela falou, ela deu uma risadinha, aí fomos conversar, é justamente isso. Pois é, pastor, a gente sofre certos preconceitos, mas você cria o preconceito. Se aceite, se ame do jeito que você é, entendeu? E ponto final. Se a pessoa tiver que gostar de mim, ela tem que gostar pelo que eu sou, não pelo que uma rede social quer criar, entendeu? Não que a indústria quer criar, não que a sociedade quer criar. Pô, quem quer gostar de mim, gosta de mim careca, com barbicha, esquisita, e é assim que eu sou. Eu não tenho que ficar ali agora criando coisas, porque o defeito ele vai surgir, ele vai aparecer. Sim. E quem quer realmente você, ele vai te aceitar como que você é. E aí hoje, que nem eu falei, muitas pessoas estão caminhando para essa ansiedade, para essa depressão, por isso. E essa busca incessante por algo que nunca... Vazio. Por uma... que não vai, Eu né? sempre falo para as pessoas, a melhor forma de você vencer a ansiedade, primeiramente, é o quê? Se aceitando como você é. Por quê? Mas você acha que consegue se aceitar 100%? Porque a gente é sempre sempre em busca de se aperfeiçoar. Porque nós nunca estaremos prontos. É interessante, mas aí que seria, o que seria da aceitação? Primeiro vamos para a aparência. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu não mudaria nada no meu corpo. Porque nós estamos sempre... Porque a vida é esse progredir. As pessoas até brincam, né? Que falam assim, por que você rapa a cabeça? Porque você é careca? Não, eu tenho muito cabelo. Muito. Se eu deixar, eu fico Black Power, entendeu? Tony Garrido. Eu tenho muito cabelo. Mas é que eu gosto assim, entendeu? Eu não mudaria nada. Não, eu me aceito. Por que, primeiramente, que eu me aceito? Porque é aquilo que nós falamos. Eu tenho uma alegria verdadeira dentro de mim. Porque não é isso que tem. Exato. E essa alegria verdadeira dentro de mim se chama o quê? Jesus Cristo. Né? Ele me trouxe alegria verdadeira. Eu não preciso provar nada a ninguém, entendeu? Eu simplesmente vivo a vida que Deus me dá. E a vida que Deus me dá, ela é maravilhosa. É perfeita, pastor? Ela é cheia de percalços, cheio de barreiras. Então, como que ela é maravilhosa? Ela é maravilhosa porque o Deus que eu tenho, Ele me mostra, Ele me dá as ferramentas de como derrubar as barreiras, de como ultrapassar as barreiras, de como viver, né, uma vez num mundo perverso, de como você ver a alegria em tudo e em todas as coisas. Então, eu falo que o primeiro passo é viver com esse Deus, porque quando você vive com esse Deus, cara, você fala, não, nada me para, nada me segura, avante, para frente. Tem barreira? Eu derrubo. Tem obstáculo? Eu ultrapasso. Sabe? Tem inimigo? Eu os derroto. Porque o Deus da vitória está comigo, né? Exatamente. Muito obrigada, pastor, mais uma vez, por estar conosco.
E obrigada a você que esteve conosco em mais um Sala de Entrevistas e esperamos você no próximo sábado aqui na TV Nova Conexão. Até lá!